Olá pessoal, estamos de volta aqui para a nossa aula de informática. Só relembrando, enquanto vocês vão chegando aí, se ajeitando, que a gente viu na primeira parte da nossa aula os tipos de computadores, tipos de processadores, memórias, já vimos aqui disco rígido, vimos a diferença de memória principal, memória secundária, memória cache, memória ROM, memória RAM, PC, notebook. Então, esses são os conhecimentos, são os princípios de informática que vocês devem ter sempre em mente, até para que a gente possa dar o prosseguimento, né, no nosso estudo. Essa é a base de informática. Vamos lá. Eu vou continuar aqui agora com o nosso assunto. A gente está falando de mídias, já falando de HD, já falei que HD é uma memória secundária, eu já falei que ele é uma memória que é magnético, são discos rígidos que quando você desliga o computador, ele é mantido, os dados são mantidos, então você não perde os seus dados quando você desliga o computador, porque o estado do HD, ele fica lá e ele é mantido assim que você desliga a máquina. Mesmo sem eletricidade, ele mantém os dados lá armazenados. Vamos voltar aqui. E eu estava falando em memória secundária. Eu não posso falar de outras memórias se eu não falar de CD, DVD, Blu-ray. Já falei já um pouquinho de CD, ROM, DVD, ROM, porque o do ROM você já entendeu. Vamos entender agora o resto da tecnologia. CD é um disco, vem de compact disc, é um disco compacto, até porque comparado com o vinil, que é aquele disco preto de vinil, ele é um disco muito menor comparado com o vinil. Então a ideia é essa, ele veio na indústria da música, foi a que mais se beneficiou com a tecnologia de CD, e utilizou a tecnologia do disco compacto, onde você pode armazenar grande quantidade de música com a qualidade maior que a qualidade que você tinha lá no vinil. O CD trivial, o CD comum, ele suporta até 700 megabytes de memória. Poxa, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso armazenar até 700 megas de arquivos, o que equivale a 80 minutos de música. Ah, mas eu já vi um CD que é 750 megas. Tem também, tem até CD com 800 megas. Não é comum, tá? O comum é um CD de 650 ou 700 megas e que armazena essa quantidade de arquivos. E o CD-ROM de música, a música é um arquivo também, pessoal. É um arquivo que está lá armazenado, são as trilhas de música, os tracks que estão lá armazenados. Alguns tipos de CD, aí vamos classificar. Eu vou ter o CD-ROM, já expliquei para vocês. É aquele CD que é somente para leitura, o CD que já vem gravado de fábrica. Qual é o CD-ROM que tem? O CD de música é um CD-ROM. O CD com programa, com Office, com Microsoft Office é um CD-ROM. O CD do Windows que você compra é um CD-ROM. Então, são CDs que já vêm gravados e você não pode gravar mais nada neles. Tá? Já o CD-R, isso pode até estranhar. É CD-R? O que é CD-R? CD-R é o que a gente chama de CD virgem. Então, o CD virgem que você compra, que não vem nada gravado, é um CD que vem para você gravar, ele é o chamado CD-R. Porém, o CD-R, ele foi feito para gravar apenas uma vez. É um CD que você compra, grava e pronto. Se você grava, ele vira CD-ROM. Então, o CD-R é o CD virgem. É o CD que ainda não foi gravado nada e você pode gravar no seu gravador de CD. Por fim, o CD-RW é o CD regravável. Ele é um CD que você compra virgem, você pode gravar dados nele, e se você depois, não quero mais esses dados, agora eu preciso do CD todo de novo, o que é que você faz? Você pode apagar o CD e regravar de novo. Ele permite que você faça isso diversas vezes, até um determinado limite, quando ele passa a ficar estragado de certa forma. Tem uma limitação. Eu coloquei aqui duas imagens. Vocês podem ver aqui a imagem de uma mídia de CD, que é um material de PVC, de plástico, e tem também uma película metálica. Pessoal, os dados estão armazenados, não é no plástico, tá? Eles estão armazenados na parte metálica. Mas por que as pessoas dizem que é para eu colocar a parte de plástico para baixo, não colocar para cima? Porque de qualquer forma não deve arranhar nenhum dos lados, tá bom? Você deve tomar cuidado com o disco como um todo. Eu estou aqui com um que a gente chama de drive de CD, que é esse dispositivo aqui embaixo, que é o que você conecta lá no seu computador, através do barramento IDE,
né? Então, você vai utilizar o barramento IDE também para conectar o drive de CD, né, ou drive de CD-ROM, como chamam, que é o dispositivo que lê os CDs. E aí vem a tecnologia de DVD que veio para substituir o CD. Né? DVD quer dizer disco digital de vídeo ou disco digital versátil. Qual é a capacidade de um DVD? Um DVD trivial, ele suporta até 4,7 gigas de dados, gigabytes, né? Que equivale a 133 minutos de vídeos, não é nem de música cabe muito mais. Se eu tiver um DVD de dupla camada, quer dizer que o laser, né, do DVD ele grava em 2 camadas do disco, eu posso gravar o dobro. Então eu gravo até 8,5 gigas nesse DVD. E se eu tiver um DVD de dupla camada e de dupla face, quer dizer que é um DVD que ele tem a parte de baixo que grava, e quando eu viro, do outro lado também grava. Como os discos de vinil antigamente, você não virava o lado, então você pode fazer isso com DVD também. Se você conseguir um DVD desses, que são DVDs mais caros, ele suporta até 17 gigas. São DVDs raros. Não vou mentir, eu só vi isso uma vez na minha vida aqui no Brasil, né? E as pessoas utilizando isso. E é interessante que você não tem impresso nenhum dos lados. Os 2 lados são lados de leitura, mas suporta até 17 gigas, o que equivale a 480 minutos de vídeo. É bastante vídeo, bastante informação. E vídeo de qualidade aí. Porém, essa qualidade de DVD, com o aumento dos televisores, hoje já está se tornando muito comum que TV de 32 polegadas. Hoje em dia as pessoas vão para as lojas para comprar TV a partir de 32 polegadas. Isso já é muito comum. E o DVD, a qualidade dele não foi feito para essas TVs de LCD, essas TVs de 32, 42, 50 polegadas. Ele foi feito para uma resolução menor. Então, para atender essa nova resolução e para trazer também uma nova tecnologia que armazene mais dados, surgiu o Blu-ray. O Blu-ray, né, que é escrito Blu-ray, não é blue de azul, mas embora use muito o azul, é a tecnologia que substitui o DVD. O Blu-ray é do mesmo tamanho do CD, do mesmo tamanho do DVD, porém ele suporta o normal, 25 GB, se for dupla camada, 50 GB, e se for dupla face, até 100 GB. Aí, de vídeo, então, você vai ter vídeo com altíssima qualidade, é o padrão para filmes, as locadoras já estão trazendo Blu-ray, e os novos filmes já saem em Blu-ray, tem alguns filmes que nem saem mais em DVD, os mais novos. E você tem aí o PlayStation 3, que é aquele videogame da Sony que utiliza a mídia Blu-ray como dispositivo de armazenamento dos jogos. Por quê? Porque os jogos precisam de muito espaço para serem gravados, né? Tem muito gráfico. Então, eles optaram aí pelo Blu-ray para armazenar esses jogos. Eu vou falar desse cara aqui que já caiu em desuso, ninguém usa mais, que é o disquete. É o disquete chamado Ele é uma mídia removível, tá? E o disquete ele suportava até 1,44 megas. Esse disquete, ele por muito tempo foi o dispositivo de armazenamento móvel mais utilizado, principalmente numa época em que não se tinham redes, não se tinha internet. Como é que eu levava um arquivo de um computador para outro? Disquete. Então, o disquete foi muito utilizado, tá certo? E ele é um disco magnético. Que armazena esses dados e é persistente, que é o que eu quero dizer, que ele não apaga, tá? Ele não é um disco metálico. E pela sua capacidade de armazenamento, somente 1,44 megas, isso hoje em dia é pouco, mas por muito tempo isso foi muito. Eu poderia armazenar vários arquivos de texto dentro de um disquete. Então, é bom que vocês conheçam esse dispositivo. Por exemplo, a Receita Federal, a partir desse ano, ela não vai aceitar mais declaração em papel, somente pela internet. Se você não tiver acesso à internet, você pode entregar sim, lá na Receita Federal, em disquete. Olha que interessante, eles lá na Receita ainda estão aceitando a sua receita, a sua declaração da receita pelo disquete. Se você não tiver como mandar pela internet, você pode levar lá o disquete. E eu acredito que daqui a algum tempo isso vai mudar, né? A tendência é você enviar tudo pela internet, que é processado muito mais rápido, você já sabe quanto você vai ter que pagar, quanto você vai ter de restituição, isso ajuda bastante. Bom, para armazenar grande quantidade de dados, as empresas que têm a informação de muitos usuários, muitos clientes, não vão conseguir armazenar isso em disco, em CD, em DVD, ou até mesmo que consiga CD e DVD,
não é uma mídia que dura muito tempo, tem uma validade de 4 a 5 anos, depois disso ele começa a deteriorar. Quem tem CD e DVD antigo em casa pode ver que depois de um tempo começa a aparecer uma espécie de mofo, ou a capa lá do DVD, do CD começa a descascar e você acaba tendo que jogar fora. Já imaginou uma empresa perder os seus dados que estão guardando de anos atrás? Não pode acontecer isso. Então as empresas elas precisam de um meio de armazenamento mais seguro para backup, para cópia de segurança. Para isso existem as fitas DAT ou o modelo mais novo agora, que são as fitas LTO, que são fitas magnéticas, como as fitas cassete, porém que armazenam uma grande quantidade de dados. Não é uma fita que você compra para usar em casa, porque as fitas são caríssimas e os equipamentos são caros. Então, só empresas que lidam com grande quantidade de informação que vai comprar um equipamento desse e fazer backup nessas fitas. Também duram muitos anos, tá certo? É por segurança. Pendrive. Pendrive, muitos de vocês já têm pendrive. Já falei o que é pendrive. Ele é uma memória flash, ou seja, armazena dados de forma persistente, e que tem um conector USB na ponta, que é plug and play. Conectou o pendrive, o computador já reconhece na hora. É elétrico, tá? Utiliza eletricidade para isso. E aí você vai ter vários modelos, vai ter vários tamanhos. Eu botei de 128 a 64 megas, que é o que você já encontra aí nas lojas. Mas está aumentando, né? Está surgindo aí de 128, e aí os pendrives vai aumentando de tamanho, tecnologia vai melhorando. Eu cheguei a utilizar pendrive de 128 megas, né? Eu já vi pendrive de 16 megas, mas isso nem se vende mais, né? Hoje você se encontra aí nas lojas a partir de 1 GB, é muito comum. E de 16 GB já está se tornando bastante barato. Cartões de memória. Quem é que não tem um cartão de memória em casa? Ah, eu tenho uma câmera digital, tem cartão de memória. Eu tenho um celular. O celular ele tem 2 chips. Ele tem o chip GSM da sua operadora e o cartão de memória, que é onde você vai gravar suas fotos, os seus vídeos que você gravar com o seu celular. Então, alguns tipos de cartão de memória. O cartão SD, que é o tipo mais popular, serve para vários dispositivos. Eu vou ter um micro SD, como o nome diz, é um SD menorzinho, tá? Ou seja, mais portátil. Eu coloco no MP3 player pequenininho, eu posso usar um micro SD, eu posso ter isso no celular para tornar o celular menor. Eu não vou usar um SD, as fabricantes usam agora muito micro SD, que é um cartão pequenininho que ocupa menos espaço. Por que /TF? O outro nome para micro SD é Transflash, tá bom? Então micro SD e Transflash é a mesma coisa. Eu tenho aí o padrão Memory Stick, ou Memory Stick Pro, ou Memory Stick Dual, que é a mesma coisa que aqueles cartões das câmeras Sony, né? Então, são cartões de memória muito utilizados para câmeras digitais, que é do tipo Memory Stick. Coloquei algumas imagens aqui dos cartões para vocês darem uma olhadinha. E são memórias pequenas que armazenam essa informação para você. E o que é que eu tenho fora do gabinete? Fora do gabinete eu vou ter aí os chamados periféricos, como eu falei, fica uma periferia. Vou separar agora. Dispositivo de entrada. Por que eu estou separando? Porque a banca cobra isso. Dispositivo de entrada eu tenho teclado, mouse, webcam, microfone, scanner. Por que são dispositivos de entrada? São dispositivos que enviam dados para a CPU, enviam dados para processamento. Dispositivo de saída. Monitor, caixa de som, impressora, são dispositivos que recebem a saída do computador. Dispositivo de entrada é a forma do ser humano enviar dados para o computador, se comunicar com o computador. E dispositivo de saída é do computador responder a isso. Por exemplo, eu digito alguma coisa, aparece no meu monitor. Caixa de som, eu mando abrir um arquivo, toca música na minha caixa de som. Eu mando imprimir, sai na minha impressora. Eu mexo o mouse, estou mandando para o computador, então eu mando para o computador retorna para mim pelo monitor. Então tem sempre entrada e saída de dados o tempo todo. Mas eu vou ter também aí periféricos que são tanto de entrada quanto de saída. Por exemplo, pendrive. Pendrive eu gravo informação e eu leio informação? Leio. Então eu posso considerar que ele é um dispositivo de entrada e saída com relação a dados? Posso, tá bom? Embora você seja melhor classificar pendrive como uma memória secundária. A mesma coisa, CD e DVD RW, você lê e grava. Monitor touchscreen é um monitor que você recebe informações, é um monitor, só que você também envia informações porque ele é toque, é uma tela de toque. Touchscreen é tela de toque. Então quando você usa um monitor que você toca a tela, ele responde, ele é um monitor de entrada, pelo toque, e de saída, pelo monitor, pelo visual.
Impressora multifuncional é um dispositivo de entrada e saída? É. O que é uma impressora multifuncional? Isso foi uma questão de concurso. É uma impressora que é tanto impressora, dispositivo de saída, e é um scanner, onde você vai escanear, você vai digitalizar os seus documentos. Se você digitaliza, você está mandando para o HD, você está mandando para o computador. É um dispositivo de entrada, de pegar algo do mundo real e transferir para o mundo digital. Então, impressora multifuncional é de entrada e saída. Teclado, dispositivo de entrada. Coloquei aqui como exemplo duas imagens, um teclado de PC comum e um teclado de Macintosh, o computador da Apple, que também tem a mesma funcionalidade. O mouse, eu vou ter um mouse com 3 botões, o botão direito do mouse, o botão esquerdo do mouse, o botão de barra de rolagem, o trackball, tem aquele da bolinha vermelha, onde ao invés de você mexer o mouse, você pode girar só a bolinha e ele mexe o mouse, a gente chama de trackball. O webcam, lembrando, o mouse é dispositivo de entrada. O webcam é um dispositivo de entrada, você está mandando a sua imagem para dentro do computador. Você está gravando o seu ambiente. Então, o webcam é dispositivo de entrada. Alguns exemplos aí de webcam. Microfone, dispositivo de entrada também. Você está enviando a sua voz, os ruídos no seu ambiente, para o meio digital, para dentro do computador, para outra pessoa que está do outro lado, mas você está enviando para o computador. Você está digitalizando o áudio. Então, o microfone é um dispositivo de entrada. Scanner, ou aí a palavra em português é scanner, é um dispositivo de entrada. Eu estou pegando um documento e digitalizando, transformando ele, estou enviando ele para o meio digital. A medida aí eu coloquei do scanner pontos por polegada, é o famoso DPI. O que quer dizer isso? Que quanto maior o DPI, maior a definição, maior a resolução. Por exemplo, se você vai pegar um documento e digitalizar e você colocar lá 100 DPI, ele não vai ficar com boa qualidade não. Vai aparecer na sua tela lá o documento de uma imagem, só que vai ficar mais ou menos. Mas se você botar, claro, depende do documento, mas se você botar um documento a partir de 300 DPI, 500 DPI, você vai ver que a definição melhora. Então, quanto mais pontos por polegada, melhor a qualidade do seu documento digitalizado. Claro que, por consequência, o arquivo vai ficar maior. Então, muito cuidado com isso também. Alguns exemplos de scanner, que também é um equipamento que ficou bastante barato hoje em dia, qualquer pessoa pode comprar. E hoje em dia as pessoas até optam por uma multifuncional, que já vem impressora, já vem scanner e você não ocupa tanto espaço em casa. Monitor é um dispositivo de saída, falei bastante, padrão hoje em dia são monitores de LCD. A tecnologia de plasma é uma tecnologia que só é utilizada para TVs de tamanho maior, Você não vai comprar plasma para um monitor pequeno, você vai usar plasma para uma TV de 50 polegadas, 55 polegadas, que aí sim vale a pena a tecnologia de plasma. Já para monitores a gente tem a tecnologia de LCD, que é a realidade, você vai para a loja, tem lá um monitor de LCD. Está chegando a tecnologia de LED, que ainda está cara, tá certo? Então a gente está vendo a mudança aí, talvez isso chegue a baratear bastante a ponto de todos os computadores passarem a ser de LED também. Muitos notebooks, inclusive os notebooks da Apple, os MacBooks da Macintosh, já vêm com monitor de LED, agora são computadores mais caros. E o monitor touchscreen? É um monitor que você, ao invés de usar o mouse, você toca na tela como se fosse um mouse. Porém, também são monitores um pouco mais caros. Já tem até alguns notebooks, eu conheço um da HP, por exemplo, que já há muito tempo a HP, eles gostam de vender monitores touchscreen. Que você já compra um notebook que é touchscreen, já na tela do notebook, mas é um notebook mais caro também, que tem um dispositivo de entrada e saída. E monitor, como é que eu meço? Olha só, quando você vai comprar uma TV, que você disse que a TV ela é de 32 polegadas, polegadas que equivale a mais ou menos 2,5 centímetros, eu estou falando aqui, pessoal, da largura, da diagonal, de um canto a outro. Tá certo? Então, quando eu digo que é 32 polegadas, quando eu digo que é 15 polegadas, é a diagonal da tela. Então, é isso que vai medir o tamanho. Então, agora você já sabe, quando você for comprar a sua TV, você está dizendo que você quer essa diagonal de tamanho. É medida em polegadas, tá certo? Aí você tem muito comum para computador 14 polegadas, que hoje para PC nem se vende mais. Você vai ter mais notebook de 14 polegadas, notebook de 15 polegadas, notebook de 17 polegadas existe, é grande, tá certo? São mais caros, mas também não é para todo mundo. Talvez você não precise de um notebook tão grande para casa. Não é tão fácil de ser levado um notebook de 17, 19, existe? Existe, mas para aplicações específicas.
17 polegadas você já vai ter monitores para PC. Hoje em dia, quando você comprar um PC, ele vai ser de 17 polegadas, ele vai ser de 19 polegadas, 22. Tá? Falei aí, né? CRT, seus monitores antigos, maiores, pesados. LCD, já falei bastante, LED. E a medida é como as TVs, tá? Se mede da mesma forma. Impressora, aí você vai ter impressora matricial, que são aquelas impressoras bem antigas, onde você olha a impressão e você vê lá os pontos da impressão, né? Só imprime em preto e branco e você vê lá, demora, né? Faz um barulho retado a impressora matricial, que foi substituído pelas impressoras de jato de tinta, que é popularmente utilizado hoje, impressoras caseiras é o que a gente usa de jato de tinta. Impressora laser é a impressora que é muito utilizada para preto e branco. Tem laser colorida? Tem. Só que é mais caro. Então, você vai utilizar a impressora laser quando você imprime muita coisa em grande quantidade e em preto e branco. Tanto que a impressora laser para casa é um pouco mais cara, tá? Não é tão vantagem. Às vezes é melhor você comprar impressora em jato de tinta e você encontra tanta empresa de recarga de tinta e se tornou tão